que é inteligência artificial? Porque se fala tanta coisa, é robô, é uma máquina, é computador, o que que é? Quem quer começar aí pra gente tentar definir primeiro? Posso começar? Vamos lá. Vamos lá, acho que da maneira mais simples do mundo, inteligência artificial é um software. Só que ele não é um software qualquer, ele é como se fosse o software 2.0. Só que ele é não um updatezinho, ele é como se fosse a mudança da carroça para o carro. Os dois são meio de transporte, mas tem muita diferença. E por que isso é relevante? Porque absolutamente tudo hoje tem software. E o que não a tua geladeira tem software. Já tem? Já tem, tudo tem software. Esse microfone aqui, ele tem software. Entendi. E se tudo tem software, tudo vai ficar muito mais inteligente e o que não tem software vai passar a ter. Essa mesa, a mesa do futuro, vai acabar tendo alguma tecnologia ali, a roupa vai ter, tudo vai ter software. Né? Você tem carro hoje, Vilela, que tem mais linha de código do que um Boeing de 10 anos atrás. O quê? Porque absolutamente hoje tudo tem software. Então você imagina, nós estamos falando de uma evolução tremenda e que vai ter impacto em tudo. E parece que eu fiquei dormindo um tempo, porque deu um salto tão grande. Eu tinha um carro que não tinha nada de tecnologia. E de repente estou agora com um Volvo. Não, mas isso é porque você tem um patrocínio novo. Não é isso. Então, mas aí, ele ficou rico e não percebeu. Você ficou rico. Não, mas aí o carro da minha mulher tem a mesma coisa, que é um da Fiat, sim. Eu não via nada num carro e de repente agora ele freia quando tem outro carro na frente, ele mantém a distância, ele fica na faixa, ele pode acelerar, ele mantém... Cara, é tanta coisa. Ó, Volvo, patrocine o programa. Pô, patrocina a gente, pelo amor de Deus. E assim, é muito rápido. Tudo bem que se eu tivesse há 2 anos atrás eu já teria isso, mas eu acho que antes de 2 anos não era tanta coisa embarcada, assim, tanta tecnologia. Sabe qual é o problema? É que, na realidade, a gente está vivendo um mundo complexo. Na complexidade, a gente não enxerga causalidade, a gente não enxerga o que está acontecendo, e aí, pra gente, parece que aconteceu de repente. Mas na realidade já estava ali. Então, que nem se a gente vai falar daqui a pouquinho do ChatGPT, não é novo também, não é desse ano, muito pelo contrário. A impressão pra gente é que... Isso. Como assim apareceu de repente? Então, a diferença, a gente está aí com um processo evolutivo de inteligência artificial, na realidade, desde os anos 50 do século passado. Mas a partir de 2010, a gente começou a ter tecnologia computacional para que algoritmos e toda a teoria da inteligência artificial fosse aplicada. Entendi. Isso tem, tanto que em tudo que a gente trabalha por detrás no celular, a gente já usa inteligência artificial embarcada. A diferença é que o ChatGPT vai para a mão das pessoas, né? Então, a grande diferença é que ele democratizou o acesso. No celular a gente tem inteligência artificial também, nos aplicativos, tudo por detrás. Você hoje, se você não tiver, você não consegue fazer análise de dados para entregar algum tipo de serviço. O Cava falou que é um software 2.0. A gente tinha o software e quando que ele se transforma, quando que a inteligência artificial entrou nesses aplicativos? Então, tem 2 linhas de software que coexistem. Se a gente for falar, inclusive, de computador também. A gente tem o tradicional e a gente começa a ter o quântico de uns anos para cá. Na realidade, coexiste que nem coexiste hoje. Que nem ele falou da carroça. Tem carroça e tem carro. Só que agora você não só utiliza carroça, você usa carroça e o carro e as outras coisas. A diferença é que o software, os dois surgiram, o tipo de software que a gente... é o tradicional e que a gente fala agora da inteligência artificial, mais ou menos juntos. A grande esperança nos anos 50 era você ter a máquina inteligente que a gente tem agora, que é muito inspirada na forma como o nosso cérebro fisiologicamente trabalha. Entendi. Nosso cérebro, você não sabe direito por que você reconhece um gato ou um cachorro. Você não consegue explicar isso em forma linear, em passos. Só que esse tipo de computação não tinha equipamento que desse conta. Então é o que a gente fala que veio o inverno da inteligência artificial, porque você não conseguia colocar ela em prática. E todo mundo tinha uma super expectativa com aquilo, mas aquilo não funcionava. Em paralelo, a outra forma de computação, que é que a maior parte das pessoas conhecem, é você fazer o funcionamento da mente. A gente tem uma ordem lógica na mente da gente, sequencial de como que as coisas devem acontecer, que são os algoritmos de eu faço isso e ele faz aquilo. Muita gente pensa que o computador funciona só assim, né? Tudo que ele faz lá sou eu que mandei ele fazer.
Quando você fala de inteligência artificial, ela imita o funcionamento conexionista do nosso cérebro com os neurônios, que um interfere no funcionamento do outro e ele vai aprendendo, ele vai tentando alternativas e vai modificando. Então isso começa a acontecer embutido nos programas e os dois coexistem, vão continuar coexistindo. Mas como que uma máquina, como que um aplicativo, como que algo assim aprende? Como ele aprende? Acho que assim, tem muitas maneiras de você treinar, mas acho que isso é uma primeira coisa que é importante falar. Um software tradicional, você explica o que você quer. Se o cara apertar um botão, faça isso. Tá. Se eu apertar o botão do controle remoto do ar-condicionado e estou pedindo para ficar em temperatura 15 graus, ele sabe, olha, se está em 14, aumenta a potência, diminui a potência. É assim, se acontece isso, faça aquilo. Tá. Na inteligência artificial, você não programa, você treina, né? Então a Marta falou do gato, né? A gente não sabe como é que é um gato, mas você não chega para a inteligência artificial e fala assim, olha, um gato tem orelha pontuda, você não fala isso para ele. Você mostra para ele milhões de fotos de gato e diz, olha, isso aqui é um gato. Aí você mostra milhões de fotos de cachorro e fala, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um tigre e assim por diante. E aí ele vai entender esse padrão e vai conseguir entender, olha, então isso aqui é um gato. Né? Então se você mostrar depois uma foto de gato que ele nunca viu na vida, ele vai falar, putz, isso aqui é um gato. Né? Então ele entende padrões. Acho que essa é a grande diferença dele. Mas tem uma diferença ainda que se tiver um gato muito diferente, a gente ainda consegue reconhecer que é um gato e ele não vai ter esse parâmetro em algum ponto. Não, cada vez mais. Se você cada treinar, vez mais. Se ele treinar, às vezes reconhece melhor do que a gente. Ah, é? Se você treinar ele direito. Se tiver na dúvida, ele ainda fala, não, é um gato e a gente... Agora tem uma coisa que você falou, Vilela, que acho que é muito legal, que é o seguinte, você fala assim, não estava vendo, de repente esse negócio aconteceu. Você descreveu o que a gente chama de exponencial. Né? As coisas elas estão lá duplicando de velocidade, de poder de fogo, mas ainda são muito significantes. Só que chega um momento que aquilo está tão rápido, né? Que essa aceleração está tão rápido que aí fica difícil a gente acompanhar. Eu tenho uma analogia que eu tenho feito que é o seguinte. Quando o homem descobriu o machado, que inventou o machado, não estou nem falando do ferro, tá? Pedrinha na madeira. Tá. Isso foi tipo 48 mil anos atrás. Do machado até a arma de fogo, eu não estou falando uma pistola, estou falando um cano de bambu com pólvora. Demorou 48, 46 mil anos. Dessa arminha de bambu para um tanque de guerra, 900 anos. Do tanque de guerra para a bomba atômica, 30 anos. Então, as coisas sempre estiveram mais rápido. Só que hoje está difícil a gente acompanhar. Exato. E parece também que o conhecimento, como ele é compartilhado, várias coisas estão tendo pequenas evoluções e de repente conseguem juntar tudo em alguma coisa que faz muito barulho. Como o ChatGPT, deve ser o conjunto de várias inovações em várias áreas, né? Como um carro autônomo deve ser uma inovação em várias áreas e assim vai, né? É isso, porque as tecnologias elas estão juntas, né? Então, você tem, por exemplo, a internet das coisas que ajuda a inteligência artificial como? Porque ele pode fazer parte do processamento, né, no local e ele também tem vários sensores que levam dados para treinar a inteligência artificial. Isso. Você tem um computador quântico que ela está falando, a hora que isso tiver realmente... a gente falando de muita coisa, depois vamos explicar o que é a internet das coisas, esse computador quântico que seria... Se a gente pudesse falar das tecnologias que estão reestruturando o planeta e que elas trabalham juntas, a gente tem a IA, lógico, né, a inteligência artificial. Depois a gente tem a internet das coisas, que foi o que o Cava falou, que capta dados, que nem o nosso organismo tem... 5 sentidos, e pelos seus sentidos você capta dados quanto o cérebro. A internet das coisas faz isso para a inteligência artificial, ela captura dados. A gente vê o mundo e interpreta ele através da visão, do tato, audição, do olfato, paladar. Exatamente. E a internet das coisas seria o quê? São coisas sensores, conectadas. São sensores. Por exemplo, você quando enxerga alguma coisa, você pegou dados para você, por exemplo, não bater na mesa, para você pegar o copo, para você operar no mundo. Quando você fala da inteligência artificial, ela usa, por exemplo, um sistema de visão computacional para capturar dados. Isso é um sensor. De visão, que é como o carro dirige, como um robô enxerga. Quando você pega a temperatura, que o Cava falou, ele falou de sistemas que você programa, sobe a temperatura, baixa. Mas imagina que você tem um sistema inteligente
inteligente, né, que está analisando várias, ele tem que analisar a temperatura, ele tem que ver se a umidade do lugar aumentou, sensor de, por exemplo, a cidade inteligente, ele tem sensores nos carros para saber se está chovendo naquele lugar, ele tem de quantos carros estão passando, todos esses sensores na geladeira, que o Cava falou, que se a sua geladeira tiver muito produto, o produto tem um sensor, que ele diz que ele está lá dentro, que ele está estragado ou não está. Então, todos esses dados, o seu celular emite um monte de dados para ter inteligência, esses dados alimentam a inteligência artificial da mesma forma que os nossos sentidos alimentam o nosso cérebro. E aí você consegue processar. Tem um exemplo muito bacana e que muitas pessoas já usam isso, que é o seguinte, tem muita gente que tem relógio inteligente hoje. Esses reloginhos, a maior parte deles consegue identificar, por exemplo, se você caiu e desmaiou. Porque ele consegue ver, putz, esse movimento aqui é de queda e a pessoa não se mexeu mais. E aí ele fala, pô, deixa eu dar um som aqui para ver se a pessoa desmaiou ou não. Se a pessoa não responde, ele automaticamente já liga para emergência. Então isso é um exemplo de sensor. Já tem isso. Isso. Entendeu? Então, tudo isso é dado. Quanto mais dado você tiver, mais você consegue se tornar inteligente. Que nem o Cava falou, a aprendizagem, não existe inteligência sem dados, não existe. Você pode ter o cérebro mais brilhante do mundo, se você não tiver dados para alimentar seu cérebro, tanto que pessoas que têm memória de curta duração boa, né, ela consegue resolver problemas complexos de cabeça mais facilmente, porque ela tem dados ali que ela consegue operar. Então, na inteligência artificial é igual. Sem dados, você não tem inteligência. E os dados vêm de várias maneiras. Vem treinando, que nem o Cava falou, que é a supervisionada, e tem, inclusive, de ela tentar e fazer, que nem você. Você está num lugar que você não conhece. Tá. Você não experimenta fazer alguma coisa? Por exemplo, você faz uma piada, ninguém deu risada. Você está tentando. Para esse público aqui, essa piada não funciona, eu vou tentar outra. Então, isso que é tentativa e erro, que é uma forma de aprender, a gente também tem algoritmos que aprendem por esses métodos, porque a gente não tem dados para treiná-los. Tá? Então, quando não tem dado, é difícil você treinar a inteligência artificial. Eu particularmente não gosto do conceito de inteligência artificial. Não. O conceito? Não, o conceito. Eu acho ele... Pela palavra inteligência? Não, pela palavra artificial. Porque é o seguinte, ó. Inteligência... como é que a inteligência é definida? Ela é definida a partir do resultado, do output. E qual é o resultado em última análise? É o resultado que é adaptativo. Então, por exemplo, o comportamento de qualquer espécie que existe e que já existiu até o momento que ela desapareceu era inteligente. Porque, no final das contas, garantia a adaptabilidade dessa espécie. Como é que a inteligência de máquina é definida? Através de um parâmetro que é aquilo que é inteligente para o ser humano. O que é definido como inteligente para o ser humano? Aquilo que é adaptativo para o ser humano. Você entende? Então, no final das contas, a inteligência não é nem artificial nem natural. A inteligência é um conceito que emerge à luz da adaptabilidade, ou seja, do quanto o comportamento está bem acoplado naquele ambiente que aquele ser, vamos dizer assim, um ser vivo ou não, existe. Agora, a gente pode pensar que às vezes a inteligência é sintética. Então ela não é artificial no sentido que a outra é natural. A inteligência em si é o comportamento. Se ele está bem adaptado, ele é inteligente. Ele pode vir de uma origem natural, ou seja, de um ser biológico, ou de um ser sintético, de alguma coisa sintética. Nesse caso, a gente chama de inteligência artificial, entendeu? Então é só uma questão de denominação, mas eu acho que faz diferença, porque às vezes as pessoas pensam que a inteligência artificial é definida por uma propriedade específica, artificial, que nem um corante artificial. Sei. E não é. Não. É o comportamento adaptativo que é inteligente. Mas a gente pode dizer que esse software, essas máquinas são inteligentes? Se elas realizam comportamentos que a gente considera inteligentes, sim, entendeu o ponto? E o problema é que a inteligência em si não é artificial ou natural. A inteligência ela tem uma ontologia própria. Entendi. Agora, os sistemas que são sintéticos podem fazer isso? Podem. Em última análise, qual que é a grande diferença? Né? Eles deveriam ser chamados de sistemas de aprendizagem, não necessariamente sistemas de inteligência artificial, porque é muito mais isso daí. Em vez de você ser definido por regras top-down, como a Marta estava falando, ele aprende, ou seja, ele se transforma por dentro, como vocês dois falaram. Esse é o grande ponto. É bottom-up. Então, no final, se você muda plasticamente o seu comportamento em função do ambiente, e essa mudança plástica é adaptativa, tal como um comportamento humano de outra espécie adaptativo, por definição ele é inteligente. E é isso que é inteligência artificial na prática.